Hoje eu quero te levar por uma jornada que não é sobre um homem, mas sobre um eco eterno que Deus fez através de um nome, George Mueller. Não espere por uma biografia, espere por uma confrontação com a fé. Porque o nome George Mueller não representa títulos, não representa conquistas humanas. Ele representa uma declaração radical e inegociável. Deus é suficiente. E isso muda tudo. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, cercado de necessidades, enfrentando problemas que pareciam não ter solução? Quantas vezes você pensou em desistir porque ninguém parecia se importar, porque os recursos eram poucos, porque a porta estava fechada? George Mueller enfrentou tudo isso, mas aqui está o mistério. Ele nunca correu atrás de soluções humanas. Ele correu para o secreto, ele correu para o joelho, ele correu para Deus. Seu nome, George Mueller, se tornou sinônimo de confiança sobrenatural, de uma vida que se recusa a negociar a dependência divina por qualquer garantida humana. Pense comigo. Que tipo de pessoa você precisa ser para olhar para uma prateleira vazia, dezenas de crianças famintas te olhando nos olhos, e ainda assim orar com gratidão, como se a comida já estivesse ali? Sabe o que é isso? É viver a realidade do "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". George Mueller não precisava de holofotes, de campanhas milionárias ou de apelos desesperados. Ele precisava apenas de uma coisa: joelhos dobrados e olhos firmes em Deus. Quantos ainda vivem assim? Quantos de nós ainda creem que a fé não é um conceito, mas uma ponte entre o invisível e o real? Quantos de nós estão dispostos a perder tudo para ganhar o privilégio de ver Deus agindo sem intermediações humanas? George Mueller se tornou um nome que desafia nossa comodidade. Um nome que diz: não dependa de nada que você possa controlar. Um nome que nos empurra para o lugar onde a graça se torna o único sustento, onde a fé é o único caminho, onde Deus é o único provedor. Quando você ouve o nome George Mueller, você não deveria pensar em uma história do passado. Você deveria ouvir um grito do céu dizendo: eu ainda sou o mesmo, eu ainda cuido dos meus, eu ainda abro portas impossíveis, mas quem está disposto a confiar em mim sem reservas? George Mueller é um nome que nos lembra que milagres não são para os heróis, mas para os rendidos. Você está rendido? E se Deus quiser usar o seu nome como uma mensagem para esta geração, Ele pode? Ou você está muito ocupado tentando construir sua própria segurança, seus próprios planos, seus próprios sonhos? O nome George Mueller ecoa pelos séculos não porque ele foi grande, mas porque Deus foi grande através dele. E Deus ainda quer fazer isso, comigo, com você. Então hoje, eu não te convido a admirar um homem. Eu te convido a se tornar uma mensagem viva, a se tornar um nome que grita para o mundo: meu Deus é fiel e isso me basta. E se você acha que essa realidade está distante demais, permita-me te dizer uma coisa. A fé não é uma escada para os fortes, é uma mão estendida para os fracos. George Mueller não era um supercrente. Ele era apenas alguém que escolheu crer, mesmo quando tudo gritava não. Isso significa que você também pode. E mais, talvez você esteja enfrentando algo agora que parece impossível. Uma conta impagável, uma doença incurável, um coração irreparável. Mas, se Deus usou um homem simples para alimentar milhares de crianças sem nunca pedir dinheiro a ninguém, será que Ele não pode cuidar de você hoje? Essa mensagem não é apenas sobre George Mueller. É sobre o Deus de George Mueller. Um Deus que ouve, que vê, que se importa, que age. Não importa o tamanho da sua necessidade. O que importa é o tamanho da sua rendição. Renda-se, confie, ore, espere, porque Deus ainda responde orações. Não as mais bonitas, mas as mais sinceras. Ele não procura performances.
Ele procura corações quebrantados. E talvez o seu nome seja o próximo que o céu vai usar para lembrar o mundo. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que não falha. A vida de George Mueller é como uma ponte entre o ordinário e o extraordinário. Não porque ele fosse especial, mas porque ele viveu como se Deus fosse suficiente. E isso, por si só, já é um milagre. Imagine a cena. Amanhece em Bristol e o orfanato acorda com dezenas de pequenos pés correndo, sorrisos esperando pão, olhos famintos de esperança. Mas não há comida, nem pão nem leite, nada. Ainda assim, Mueller reúne todos para orar, dá graças pela refeição que ainda não existe. E então, alguém bate à porta. Um padeiro que sentiu de madrugada o desejo de assar pães e doar. Um leiteiro cujo carro quebrou bem na frente do orfanato e decidiu deixar o leite antes que estragasse. Coincidência? Não. Isso tem nome: providência. Essa história aconteceu inúmeras vezes, e cada uma delas carregava a mesma mensagem: Deus vê, Deus se importa, Deus age. Agora, a pergunta que fica é: será que vivemos como se acreditássemos nisso? Será que nossas orações estão cheias de expectativa ou apenas de palavras? Será que nossa fé é viva ou é só uma teoria bonita para os domingos? George Mueller grita, mesmo em silêncio, para uma geração que confia mais em cartões de crédito do que na provisão do céu. Ele nos chama de volta ao lugar onde a fé é mais que um discurso. É uma prática, um estilo de vida, um abandono confiante. Então respire fundo, olhe para o alto. Lembre-se, Deus não mudou. E Ele ainda está procurando corações que se rendam o suficiente para viverem milagres. Talvez esse seja o momento em que você precise fazer uma pausa. Não para fugir dos seus problemas, mas para encará-los com uma nova perspectiva, a de que Deus ainda está no controle. E se, ao invés de tentar resolver tudo com a força dos seus braços, você se ajoelhasse e dissesse: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo nada. A fé de George Mueller não era lógica, mas era real. Não era visível, mas era poderosa. Não era confortável, mas era transformadora. A pergunta agora é: você está disposto a viver assim? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe. Alguém próximo de você pode estar precisando exatamente disso. Curta, inscreva-se e se prepare. No próximo vídeo, vamos falar sobre como Deus transforma a nossa escassez no palco dos seus maiores milagres. Nos vemos lá. Mas antes de irmos, pense por mais um segundo. E se o que te impede de ver milagres não é a ausência de fé, mas o excesso de alternativas? E se, como George Mueller, você decidisse viver com a convicção de que Deus é a sua única fonte e tudo mais é só consequência? Não seria essa a definição mais pura de liberdade? A liberdade de não depender de circunstâncias, de aprovações humanas, de garantias financeiras, a liberdade de acordar todos os dias com o coração leve, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está no controle. Foi assim que George Mueller viveu, e é assim que Deus te convida a viver também. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, não guarde isso só para si. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e desafiam. E compartilhe com alguém que está precisando lembrar que ainda existe um Deus que cuida, que sustenta e que jamais falha. E antes de sair, escolha um dos vídeos que está aparecendo aqui ao lado. Cada um deles foi feito com oração e propósito para continuar te inspirando nessa caminhada de fé. Até lá, Deus te abençoe poderosamente.